Fala galera da Casa de Paz, Deus te abençoe. Nosso tema é perseverança, por isso, prosseguindo para o alvo, nós iremos. Essa música Eu Te Busco retrata muito bem aquilo que é o nosso estudo de hoje. E já de antemão, queria dizer o nosso último estudo dessa série de 8 lições da nossa Casa de Paz. Mas calme. Hoje é mais importante do que o primeiro degrau que nós subimos. Assim como disse Salomão, o filho do rei Davi, o final das coisas é melhor, mais importante do que o início delas. E assim é toda a nossa vida. Eu quero desde já dizer uma síntese desse assunto. Perseverança não é uma questão somente de escolha. Perseverança é uma questão de vida ou morte. Como tão bem o nosso Senhor Jesus nos retratou com relação a esse tema. Ele disse assim que no final dos tempos, o amor de muitos, algumas versões chegam a trazer o amor de quase todas as pessoas, se esfriaria, mas somente aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos, esses são os salvos, esse é o povo verdadeiro de Deus. Então, perseverança, você pode ver, não é uma questão de escolha somente, mas uma questão de vida ou de morte. E o texto que nós vamos ler que vai nortear esse nosso último encontro, nossa última lição, já também gostaria de deixar um beijo para todos que têm acompanhado esses vídeos e de um modo especial a nossa Casa de Paz, Carol, Dan e Davizinho, viu? Espero em breve poder dar um abraço gostoso em vocês e podermos celebrar também junto com a igreja, porque assim que voltarem as atividades, que o tempo se abrir, nós estaremos celebrando uma festa da Casa de Paz, viu? E lá terá espaço para os testemunhos, para vocês também estarem compartilhando aquilo que Deus tem feito, aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem realizado no coração e na vida de vocês. Pois bem, então, Lucas capítulo 11, a partir do verso 21, eu vou ler em uma versão contemporânea, tá? Se chama A Mensagem de Eugene Peterson. Nisso que eu sempre digo, é o mais importante de todo o nosso estudo, de toda a nossa conversa, de todo o nosso bate-papo, a palavra do nosso Deus. E esse texto fica assim, então, a partir do verso 21 do capítulo 11 de Lucas. Se um homem forte, armado até os dentes, fica de guarda em casa, a propriedade está segura. Mas se um homem ainda mais forte, com armas mais poderosas, o atacar, ele será derrotado. O arsenal que tornava tão confiante agora é inútil, e seus bens mais preciosos serão tomados. Isso é uma guerra, e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão espalhando. Verso 24. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto, procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo: vou retornar para a minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então o espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores, e todos se instalam ali. O estado da pessoa é pior do que antes. 27. No meio da explicação, a mulher ergueu a voz no meio do povo, dizendo: bendito é o ventre que carregou você e os peitos que o amamentaram. Quem está dizendo esse texto? E essa mulher está se referindo a Jesus. Jesus, porém, comentou, respondeu, verso 28. Benditos mesmo são os que ouvem a palavra de Deus e que aplicam a própria vida. Pai, eu quero te dar graças por esse texto e por toda, Pai, essa nossa caminhada nas lições de Casa de Paz. Até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. 2 meses, 8 lições, princípios tão maravilhosos de gratidão, de libertação, de restauração, de prosperidade, de conversão, de salvação, meu Pai. Mas nada disso, até mesmo a salvação, meu Pai, precisa ser mantida em clara evidência de perseverança, em clara evidência de transformação. Então nos ajuda a permanecer até o fim, a prosseguir para o alvo, como diz essa canção, em nome de Jesus. Gente, então, essa palavra, ela já é conhecida desde o Antigo Testamento como o ato de você se encontrar envolvido a tal ponto com algo
que você é dominado por aquilo, né? No original hebraico seria Sarai ou Sarahá. Alguns sugeririam que essa é a palavra para perseverança. Então, o ato de você ser dominado por algo. Então, você é dominado por Jesus, por Deus, pela paixão, pelo amor, pela graça, pelas misericórdias de Deus, que você se sente agarrado, sabe, aquilo. E são cordas de amor, porque você sabe muito bem, você tem a opção. Mas perseverar não é uma questão de escolha. É uma questão de vida ou morte. Se você não perseverar nas coisas que você deve, isso é o mesmo que derrota, isso é o mesmo que fracasso, isso é o mesmo que regresso. E a vida de um cristão é prosseguir para o alvo. Esse texto, ele é muito claro, porque eu gosto dessa versão e fiz questão de ler ela porque fala exatamente sobre guerra. Isso é uma guerra, não é um território neutro. A Bíblia diz, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 6 e alguns outros textos mais que eu poderia citar, mas a questão é que nós éramos por natureza filhos da ira, que nós éramos perdidos, filhos da desobediência. E pela graça do Senhor nós somos salvos, então nos tornamos filhos da obediência, filho da luz. E os espíritos malignos que inspiravam a nossa vida, que nos instigavam a pecar, eles batem em retirada. Se pois o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres. Porém, se ao sermos libertos, se ao recebermos essa paz na nossa casa, no nosso lar, no nosso coração, nós não preenchemos esse lugar com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com louvores, com amizades que nos aproximam de Deus, o texto diz que esse espírito foi embora. Tentou achar um outro lugar, não achou e pensou assim, vou voltar, deixa eu ver como é que está aquela casa. Será que está ocupada, está cheia do Espírito Santo? Está cheia de Deus? Se está cheia de Deus, ou seja, se essa pessoa realmente se converteu, se arrependeu e está produzindo frutos de arrependimento, esse espírito bate em retirada. Mas ele vai ver e vai perceber que essa casa ela estava limpa, ela estava vazia e limpinha, assim, entendeu? Você teve a libertação, recebeu dádivas, as bênçãos de Deus, mas o abençoador não está aí no seu coração, na sua vida. Então o que ele faz? Ele pega mais 7. Ele torna o estado daquela pessoa pior, ele passa a atormentar, ele passa ali a causar ainda mais dores, mais sofrimentos, mais vícios. E, gente, isso é tão triste, mas isso é tão real, né? Isso pode parecer um texto que dá medo, mas não é essa a questão. A questão é, como que então eu faço para que isso não aconteça na minha vida? E a grande questão é a perseverança. João, capítulo 15, um dos textos mais fantásticos sobre perseverança. Essa palavra, se você for ver lá, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Eu sou a videira, vocês são as varas. Sem mim vocês nada podem fazer. Permaneçam no meu amor e eu permanecerei em vocês. A ênfase da vida cristã é permanência. Tem dias que as coisas são difíceis, tem dias que nós não sentimos, mas nós precisamos crer por fé. Nós precisamos crer com todo o nosso coração que Deus está trabalhando nas nossas vidas, que Ele está aperfeiçoando a imagem dele que foi corrompida em nós, gerando o caráter de Cristo Jesus. Então, isso deve nos levar a perseverar dia após dia e dessa maneira, nós vencemos essa guerra. Como Jesus aqui diz, essa mulher foi querer soltar um elogio, né, palavras bonitas sobre Jesus, mas bendito de verdade, bem-aventurado, felizes, realmente felizes, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, que aplicam, que obedecem, que vivem a palavra de Deus em suas próprias vidas. E aqui os princípios dessa nossa última lição são, primeira coisa que a gente precisa exatamente, manter a presença de Deus na nossa vida, senão o nosso estado pode voltar a ser ainda pior. Esse texto é muito sério, você percebeu? Aquilo que nos atormentava, aquilo que nos prendia, aquilo que nos fazia mal, pode voltar a fazer mal e ainda 7 vezes pior. Porque, gente, ou nós éramos filhos da ira, da desobediência, o espírito maligno vencia a batalha na nossa mente e nos inspirava, ou então nós ainda somos filhos da ira, filhos da desobediência e o espírito continua vencendo. Não há 2 opções. Aliás, não há 3. Ou nós éramos ou nós somos. E se nós éramos e agora não somos mais, então precisamos ser aqueles que são guiados por Deus, nascidos do Espírito, e no qual vence as lutas da carne, vence as tentações, vencem esse mundo. Precisamos nos revestir e perseverar. A perseverança, segundo o princípio aqui,
é que ela é uma das virtudes mais importantes da vida cristã. Como eu disse para você, João 15, e um outro texto muito bonito, é quando muitas pessoas, né, estavam ali vendo que servir e seguir a Jesus não era assim uma coisa confortável, não iam ser aplaudidas, né, por isso. Não é bonitinho, né? Tem até um sermão que eu digo isso, ser cristão não é bonitinho. Elas começaram muitos a abandonar. E aí os discípulos de Jesus chegam para Jesus: nossa, Jesus, seu discurso, seu caminho é duro, né? Realmente apertado. E aí você pensa que Jesus vai falar: não, vem aqui que eu vou facilitar. Não. Ele vai dizer o seguinte: vocês também querem ir embora? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo e desejoso de perseverar, de continuar nesse caminho, ele vai dizer: Senhor, para quem nós podemos ir? Para quem nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Como eu já disse e volto a reforçar, é uma questão de vida ou morte, não somente uma questão de escolha. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Agora, o grande motivo da nossa perseverança deve ser o amor que nós temos pelo Senhor. Não deve ser pelo medo, não deve ser porque vai vir 7 demônios, não deve sim, entendeu? Porque vai vir um capeta, vai me atormentar, porque eu vou voltar ao estado pior, não. É porque Jesus me deu vida, eu amo essa vida, eu desejo essa vida, eu quero conhecê-lo mais, eu quero servi-lo, eu quero agradá-lo, eu quero obedecer, eu quero responder esse amor em que ele me amou. Uma carta mais bela, a mais linda história de amor, não foi escrito pelos filmes de Hollywood, não foi escrito em uma carta, mas foi escrito com o próprio sangue do nosso Senhor, nos resgatando da nossa vã maneira de viver. E aí o que eu quero dizer para vocês, especialmente para a minha casa de paz, é que nós selamos essa aliança definitivamente com o Senhor. É através do nosso batismo. Se vocês desejam perseverar, se vocês percebem isso, que Deus tem feito uma grande obra, guardado, e vem trazendo paz durante esses dias de crise, de tanta apreensão, de ansiedade, de desespero do mundo, um mundo que se encontra perdido, e você, no meio também da perdição da sua própria vida, desse mundo tenebroso, se sente tendo sido encontrado por Deus, você precisa confirmar essa sua fé invisível e que é no seu coração através de atos visíveis, através da sua confissão pública de fé, e confessando isso publicamente, você deve sim optar pelo batismo. Jesus disse que todo aquele que nele crê e for batizado, esse seria salvo. Então, esse é o desafio, ao final de todas essas aulas e esses princípios da Casa de Paz, é que você possa perseverar, permanecer, crescendo em graça, crescendo em conhecimento do Senhor, que possa optar por uma aliança visível. Assim como é muito simples, né, a aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge, estabelecer uma família, e de amar na alegria, na tristeza, na pobreza e na riqueza, enfermo com saúde, do mesmo jeito com o Senhor Jesus, é como o apóstolo Paulo, aprendendo a estar contente com Deus em toda e qualquer circunstância. Às vezes você vai ser honrado, às vezes você vai ser humilhado, porque esse mundo é caído. E só Deus pode honrar a sua vida. E às vezes Ele vai trabalhar mesmo quebrando o nosso ego, quebrando o nosso orgulho, quebrando a nossa vaidade. Às vezes você vai ter muito, vai ser as vacas gordas. Todos nós temos esse período. Às vezes é o tempo das vacas magras. É o tempo em que Deus vai trabalhando nas nossas vidas e nós podemos ainda assim afirmar com todo o nosso coração: podemos todas as coisas, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Isso não significa que eu só vou ter do bom, que eu só vou ter do melhor, que eu só vou ser honrado, não. Mas mesmo quando eu for desonrado, quando os tempos forem de escassez, eu sei que eu tenho muito mais do que eu preciso, a graça e a salvação do meu Senhor Jesus. Então, esse é o meu desafio e eu gostaria muito de receber também depois de vocês, se vocês optam por essa questão, se vocês querem confessar publicamente a fé, e depois, logo em breve, nós vamos fazer isso também pessoalmente, mas aí agora mesmo no seu lugar. Romanos capítulo 10, e a partir do verso número 8, diz que a palavra está diante de ti, na sua boca e no seu coração. Se você confessar com os seus lábios e com o seu coração crer que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, então você é salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação, para o perdão dos pecados. Se você já tem feito essa oração, você já é da família de Deus, você já é um filho de Deus. Todos aqueles quanto creem em Jesus o recebem, esses recebem também o direito, o privilégio, o poder de serem chamados filhos de Deus. E você agora precisa perseverar, estabelecendo a sua aliança visível,
estabelecendo uma aliança com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, e continuando crescendo em graça e conhecimento, participando da ceia do Senhor. E o meu desejo, eu quero finalizar esse momento orando, para que você possa realmente perseverar, porque não é uma questão somente de escolha, mas aquele que perseverar ao fim, até o fim, como diz Mateus 24:12, esse sim será salvo. E aqueles que são salvos são perdoados, são alvos como a neve e têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus, de terem uma nova vida, e não somente uma casa, mas um coração e uma mente de paz, onde o Espírito Santo habita, e passam também a transmitir essa paz como embaixadores de Cristo, como reconciliadores de pessoas que estavam mortas e eram desobedientes, para que possam se tornar pessoas vivas e obedientes, praticantes da palavra do nosso Deus. Meu desejo, então, eu quero externá-lo orando agora nesse momento. Pai, te dou graças pela nossa casa de paz, Senhor. Dan, Carol e Davi, obrigado por essa família tão preciosa que o Senhor tem dado o privilégio de conversarmos, de realizarmos essa casa de paz na sua presença. Quero te pedir também por todos quanto puderem assistir esse vídeo, que o Senhor gere fé no coração e o desejo, Pai, de permanecer. Não pelo que sente, não, Pai, não pelo que pensa, mas por uma fé inabalável e crescente. Uma fé, meu Deus, que vem pelo ouvir a Tua palavra, e aqui está a Sua palavra. Não queremos Te servir e permanecer, meu Deus, por causa do castigo, por causa dos demônios, ou para que a nossa casa não fique vazia, não, mas nós queremos servir para que a nossa casa seja cheia da Tua presença, do Teu Espírito, do Teu fogo, da Tua alegria, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua benignidade, todo o fruto do Teu Espírito, mansidão, domínio próprio, fidelidade, meu Pai. Sê conosco, meu Pai, de modo especial abençoa a minha casa de paz, a nossa casa de paz e cada um desses que assistirem, Papai, essa lição, que possamos permanecer, prosseguindo para o alvo, em nome de Jesus. Fique com Deus e nos vemos em breve para fazer uma oração juntos, se esse for o desejo, e em breve espero estar recebendo testemunhos de vocês também, diante de toda a igreja. Deus te abençoe.